Olá, seja bem-vinda ao Pode Incendiar. Calma, você deve estar entendendo nada do que está acontecendo aqui, até porque você clicou para ver um episódio da Fran. Mas se a Fran não me colocar em desafios, não é a Fran. Então, já, antes de passar para ela, para que você entenda, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obediência e fé. E óbvio, a Fran é a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, o tema desse primeiro episódio, inaugurando aqui oficialmente o Pode Incendiar, é para falar sobre obediência e fé. A Fran caminha por fé, nós sabemos disso. Se você conhece ela, você sabe disso. Se você não conhece, fica aqui para ser edificada através desse episódio. Então, eu quero receber aqui a dona do podcast, sócia de Jesus, Francisca Gabriela. Bem-vinda, amiga, ao seu podcast. Amém, amém. Jesus é o dono, ele que é o sócio daqui. E eu quero agradecer, primeiramente, ao Senhor Amém. Por esse momento. Meu versículo favorito, se você já me conhece, você certamente já sabe qual que é. Mas está lá em Eclesiastes 3:1, que vai dizer que há tempo e propósito determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E eu creio que se você chegou aqui agora, é porque o Senhor ele já tinha tudo planejado. Você não caiu aqui por um acaso, não foi algo que você clicou no link ou que alguém compartilhou, mas que o Senhor ele já sabia que exatamente hoje eu obedeceria, mesmo sem entender. E eu estaria aqui numa sala de podcast. Eu também não estou entendendo nada, tão quanto você. Então, se sente à vontade, porque a gente está em casa. E eu quero agradecer a esse Deus que escolheu o dia de hoje especificamente, Sim. Dia 17 de novembro de 2025, às 7h20 da noite. Porque Deus é um Deus de detalhes. Amém. E eu quero agradecer também a sua vida, Karen. Amém. Eu quero honrar a sua vida, porque você bem sabe que nada disso aqui foi programado, foi orado, foi apresentado pelo Senhor, Sim. Foi entregue nas mãos dele e a gente simplesmente veio. Hoje poderia ser o dia mais improvável para a gente estar aqui. Totalmente. Um dia a gente vai poder compartilhar isso, né, Sim. amiga? Mas se o Senhor, ele disse vai, a gente vai. A gente não precisa de nada. Sim. A gente só precisa de uma palavra. E essa palavra em específico, eu posso dizer que eu tenho e é um privilégio estar aqui. Amém. É um privilégio estar aqui com você. É um privilégio estar aqui com Jesus, porque ele está aqui. Existem Amém. Anjos acampados ao redor. E vamos conversar sobre Jesus, vamos conversar sobre fé, vamos conversar sobre obediência, Sim. Vamos conversar sobre renúncia. Sim. Amém? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou aqui, né? Assim, estou entendendo muito? Não estou também, mas tem algumas coisas em comum aqui. Eu acompanho a Fran desde 2023. E aí eu era super edificada pelos stories dela, né? Então, se você acompanha a Fran, eu tenho certeza que você é muito edificado por ela caminhar em fé, totalmente no profético, ser ousada naquilo que Deus direciona ela para fazer. E eu passei a acompanhar ela e logo em seguida ela me acompanhou também e a gente ficou conversando ali através do direct, né? Que hoje eu fui revisitar essas conversas, mas só foi há 1 ano atrás que realmente a gente se aproximou muito, porque a gente viveu uma história bem, né, intensa com Jesus ali juntas, que a gente daqui a pouquinho chega nessa história também. Mas, amiga, para que as pessoas te conheçam, as que não te conhecem ainda, né, como você se apresentaria hoje para essas pessoas? Como que eu me apresentaria hoje para as pessoas? Quem é a Francisca Gabriela? Neste momento da sua caminhada, quem é a Francisca Gabriela? Amém. Eu sou filha. Inclusive, é engraçado você perguntar isso hoje para mim, porque nos últimos dias eu tenho mesmo assim refletido e falado com o Senhor sobre como as pessoas me veem. Sim. Como ao entrar em alguns locais as pessoas me veem, como a minha família me vê, como os meus amigos me veem, mas eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito para Ele, Senhor, me coloca apenas na cadeira de filha. Eu só quero ser filha. Nessa estação, Sim. Deus, eu quero, de verdade, me aproximar tanto de Ti, que a minha identidade esteja tão firmada em Ti,
que a única coisa que eu preciso saber nesse momento é que eu sou filha. Porque por muitas vezes, inclusive, eu não sei onde isso aqui vai chegar, o podcast em si, o link, mas por muitas vezes a caminhada cristã, ela te leva em locais onde as pessoas elas começam a te olhar como a profeta, como a evangelista, como a missionária, como aquilo que as pessoas meio que colocam em você, né? Sim. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender a nossa posição de filhos e filhas amados do Senhor. E hoje eu sou Francisca Gabriela e eu sou filha de Deus. E se eu estou aqui obedecendo, é porque eu entendi quem eu sou em Jesus, porque mais na frente você vai entender que não tinha absolutamente condições nenhuma de eu estar aqui hoje. Mas se o Senhor mandou, Sim. e eu sou filha, e você é filha, Amém. nós estamos aqui, amém? Sim, amém, para Amém. contar o testemunho, né? Amém. E é muito importante falar isso, porque, de fato, a gente coloca uma expectativa naqueles que vivem o chamado com ousadia e fé, e a gente não faz a menor ideia do que acontece por trás. Muitas vezes, a gente quer viver o nível que aquela pessoa vive. A Fran até falou assim pra mim, enquanto a gente estava vindo pra cá, eu disse que acompanhava ela e ficava, meu Deus, eu quero a fé dessa menina. Eu quero esse nível de fé. Ela, amiga, como é que tu pede isso pra Deus? Tu é doida? Porque, cara, eu não fazia ideia do que é viver um secreto de um novo nível com Deus. E a gente sabe o quão esmagador é. Eu tô podendo viver na pele isso, né? Amém. E a gente coloca uma expectativa nessas pessoas pelo nível de fé que elas têm, porque a gente vê só o que acontece do lado de fora. A gente não vê os processos de a nossa identidade ser ferida, mesmo que a gente tenha convicção de que nós somos filhas. A gente não vê as perseguições que são vividas no processo. A gente não vê os apontamentos que a gente vive no processo, porque outras pessoas não entendem o que a gente passa. Então, certamente, se você acompanha uma pessoa e você vê o nível de obediência e fé daquela pessoa, o nível que ela está com Deus, eu te peço para que você olhe para ela como uma pessoa. Amém. Como alguém que é filha, como alguém que é uma pessoa assim como você, porque, sem dúvidas, tem muita dor por trás. E não que seguir a Cristo é ruim, ou que, né, viver esses novos níveis de fé precise viver um sofrimento. Mas sim, há um sofrimento com isso. E a gente pode até entrar nisso depois, né? Mas é outra pauta. E se hoje tu tivesse que definir, amiga, assim, a tua jornada com Deus, se tu tivesse que definir em uma palavra, em que palavra tu definiria isso? Certamente, renúncia. Renúncia. Desde a minha conversão, o que mais o Senhor tem me pedido, Sim. É sobre entregar. Sobre entregar. Eu tenho vivido uma caminhada de entrega, uma caminhada de renúncias, uma caminhada de realmente entender que a partir do momento onde eu levantei a minha mão e disse, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, eu entendi que a minha vida não era mais minha. Mas eu entendi na prática, não foi tipo, ninguém que chegou pra mim e falou, eu não sabia. Inclusive, se você tá assistindo isso aqui, eu já te deixo, assim, um aviso, né? Te deixo um aviso bem específico para depois você não falar que você não foi avisado. Se ninguém nunca te disse isso, eu tô aqui para te dizer hoje. Que a partir do momento onde você entregar a sua vida para Jesus, você realmente está entregando a sua vida para Jesus. Você não está simplesmente levantando a sua mão, você não está fazendo um momento ali que é de emoção, de sentimentos, mas eu creio que a nossa geração precisa entender que o momento onde a gente entrega a nossa vida para o Senhor é um momento de entrega, é um momento de renúncia. E eu aprendi isso na prática. Então, a minha caminhada, pelo menos até aqui, se eu consigo definir uma palavra, certamente é a renúncia. Totalmente. Certamente. E aproveitando até que tu trouxe esse ponto do levantar a mão, do aceitar a Cristo, né? Conta só um pouquinho, assim, como foi que começou, de fato, o teu processo de conversão, porque nós viemos do mundo,
né? A gente não se conhecia do mundo, mas... E glória a Deus por isso, porque o Senhor sabe o que faz. É verdade. Ele não une pessoas, ele une propósitos, mas ele sabe exatamente o tempo de unir esses propósitos, Amém. né? E a gente veio do mundo, inclusive, até turmas parecidas, né? Mas como foi o processo de conversão? E, tipo assim, como começou, como tu entendeu, em que momento que tu entendeu que Deus tinha algo maior pra ti? Porque a gente sabe que dá uma crise ali, né? Quando a gente recebe um chamado específico de Deus. E qual foi esse momento e como foi isso pra ti? Eu tô aqui olhando pra ti e eu tô lembrando de algumas coisas específicas, sabe? E só pra deixar claro, a gente não combinou absolutamente nada. E realmente eu sinto o Espírito Santo aqui. Sim. Eu tô mesmo assim, tipo, Deus, por favor, não me deixe chorar, não me deixe borrar minha maquiagem. Tá Tô tudo pedindo certo isso ao também, Senhor. sim. Mas se borrar tá tudo certo também. Mas é que eu tava pensando exatamente sobre isso, né? Porque a gente tinha muitas oportunidades. Muitas oportunidades de realmente a gente ter se encontrado. A gente da mesma cidade. Gente, eu e a Karen, nós somos da mesma cidade. E a nossa cidade é, tipo, muito pequena. E a Karen era de uma mesma turma que eu. Então, era impossível a gente não tinha não como. tá junto, É. né? Felipe vai entender isso. Felipe vai Sim. assistir isso aqui e ele vai entender que não tinha como. Felipe e Natália. Felipe e Natália vão assistir, vão entender. Mas Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, né? Como eu falei no início. Eu vou falar um contexto de uma forma geral. E não tem como não citar nomes em específico. Sim. Honrar pessoas, né? Em relação à questão da caminhada em si. Eu tô escrevendo um livro. E eu falei pro meu primo que provavelmente o primeiro capítulo do livro vai levar o nome dele, né? Não. Claro que o capítulo inicial é sobre Jesus, óbvio. Mas Deus, ele ainda usa pessoas. Sim. E a minha caminhada cristã, ela veio de um sequestro. Nem eu tava esperando. A minha caminhada... Assim? Eu já tentei... Inclusive, eu não tinha parado pra pensar que isso pode ser, inclusive, um tema. Mas veio de um sequestro. É muito louco, mas o que acontece? É uma boa headline. É? Tu gostou? Gostei. Já tu gostou? Então já anota aí, irmão. Anote, pra você não esquecer, por favor. Tudo certo. Então, 2015, eu odiava Fortaleza. Eu realmente odiava a cidade de Fortaleza. E eu acho muito engraçado porque muitas vezes eu sinto que o Senhor, ele, quando tem algo específico pra gente em algum local, talvez o inferno se levante para que você não chegue até aquele local, né? A gente vê aí Sim. a história de Jonas fugindo e tudo. E quando eu olho para trás, eu vejo 2015, Fortaleza era um local onde eu não queria, de jeito nenhum, morar. Né? Eu sou de Quixadá, você que não me conhece, eu sou de Quixadá, Ceará, Brasil. Mais especificamente de um interior chamado Cipó dos Miguéis. Se você procurar no mapa, muito provavelmente você não vai encontrar. Mas não tem problema, porque disseram que nada de bom sairia de Nazaré. Então, Mas Jesus saiu de Jesus lá. saiu de lá. Então, não vamos menosprezar os locais pequenos. Mas eu sempre falei pra minha mãe que eu não queria morar em Fortaleza. Eu sempre falei que quando eu me formasse, né? Eu sou farmacêutica, sou pós-graduada, enfim. Na época da faculdade, eu sempre falei pra minha mãe que quando eu me formasse, eu iria pra qualquer local. Sim. Exceto pra Fortaleza. E não ficaria em Quixadá, na minha cidade. Eu sempre deixei isso muito claro. E aí, Deus, ele... Ai, Deus, eu tô anotando, filha. Eu creio mesmo que tem algumas coisas específicas, assim, que o Senhor anota. E, tipo, vai sim. E aí, numa das férias que eu fui passar em Fortaleza, meu primo morava lá. Ederson, eu creio que ele vai estar assistindo também. E aí, ele me fez um convite. Ele falou assim, eu vou passar amanhã na tua casa, onde eu tava, né, na casa de outros primos. E amanhã eu vou te levar pra igreja. Só que eu era muito perseguidora. Eu era mesmo, assim, estilo... Paulo. Sim. Eu era muito, muito Saulo. Eu era muito perseguidora. Eu era do tipo que você me chamava, falava, tipo assim, crente. Eu via crente e eu pensava assim, tu entende, né? Tamo junto. E eu dizia assim, não vou não. Nada, não, odeio crente. Odeio crente. E aí ele falou, amanhã eu vou te levar na igreja. Então, na minha cabeça, eu imaginava que ele entendia que eu não iria, se ele falasse, né? Sim. Mas enfim. E aí,
eu falei, tá bom, porque eu achava que era pra uma missa. Então, tudo certo. E aí, ele passou no domingo, me buscou, colocou dentro do carro e me sequestrou. Literalmente um sequestro. Foi literalmente um sequestro. Tô parando pra pensar aqui, tipo, na cena aí. E aí, ele passou pra me buscar e ele me levou pra igreja, né? E em 2015, então, tipo, eu passei pelas portas daquela igreja. E foi uma sensação, assim, muito... Eu não consigo explicar, mas eu senti algo diferente naquele local, né? Que foi a minha primeira igreja, CC Videira. A igreja que eu me converti CC também. Videira. Não, a que eu aceitei Jesus também. Tu aceitou Jesus também lá? Foi. Meu Deus, é verdade. Incomum, amiga. Então, por favor, pastor Costa Neto, pastora Neném, se vocês estão assistindo isso aqui, não sei se vai chegar até vocês, mas eu creio que sim. Eu quero honrar muito a vida de vocês, porque tudo começou lá. E a palavra de Deus vai falar sobre não desprezar os pequenos começos, né? Uau, sim. E naquele dia, em 2015, eu passei pelas portas daquela igreja e eu vi um monte de jovens. Então eu fiquei tipo assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Isso é um culto? Isso é coisa de crente? E eu fiquei tipo, gostei. Tipo, olhei e pensei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E eu lembro que teve um louvor específico que ele me chamou muita atenção. Hoje eu não lembro qual que é. Se eu até procurar, tipo, na playlist, eu vou saber qual que é, mas eu fiquei com aquilo assim na minha cabeça, sabe? Enfim, assisti o culto inteiro, 2015. E aí, naquele dia eu não aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, cara. Eu não levantei a minha mão, enfim. Mas eu saí de lá com uma mentalidade diferente. De crente. Sim. Eu creio que ali, meio que a religiosidade, ela começou a ser mexida, sabe? Sim. E, enfim. E aí, 2015, e muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu para que eu não pudesse vir a aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu costumo dizer que o inferno começou a investir pesado, sabe? Eu fico imaginando, de verdade, assim, às vezes eu fico vendo a minha vida como se realmente fosse um filme. E eu até te encorajo, né? Eu te encorajo a pensar que a tua vida ela é como um filme. Como um filme que o escritor foi o Senhor. Que até muitas vezes, diante de situações assim, extremamente desafiadoras, né? A gente tá lá chorando e se martirizando, mas eu fico pensando, Jesus olhando e... Calma, filho. Por que esse desespero? Eu já tô vendo lá na frente. Eu já tô vendo lá na frente. Mas... Enfim, eu vejo que como se realmente ali o inferno não ficou satisfeito com o que aconteceu e começou a investir pesadão na minha vida. Sim. E eu comecei a viver algumas coisas que não eram coisas que eu viveria, não pela minha criação, né? Minha mãe, ela é cristã, ela é, né, não importa, não é sobre crente. religião, ela é crente. E ela sempre me criou muito bem. Ela me criou debaixo da palavra. Por mais que, assim, ela não lesse a Bíblia, mas ela entendeu quais eram os princípios. Uau. E os meus pais, eles me criaram nos princípios cristãos, né? Mas aí, o inferno não estava feliz. E aí, eu recebi um convite para participar da maçonaria. Sério? Não sabia disso também. Não, tu foi uma vez. Não. Com mulheres. Eu lembro tu falando disso. Mas eu não fui Mas só uma conta. vez. Eu fui Não. super da maçonaria. As pessoas, elas não sabem que Gente, existe... eu tô descobrindo coisas aqui nesse momento. Pois é. É porque tá muito acelerado, a gente não tem muito tempo de estar Mas vendo outras coisas. a né? gente faz a parte 2, mas enfim. É. Eu tive um convite para entrar na maçonaria. Tipo, poucas pessoas sabem disso, mas existe uma parte da maçonaria que é para filhos de maçom e convidados. E eu tava onde? Na aba dos convidados. Sim. Os convites do inferno, né? Oh, Jesus. Oh, Deus. Amém. E aí eu não conhecia Jesus, então eu participei, entrei e cheguei assim no nível bem acima, lá dentro. E, enfim. E nessa época, eu não entrei em igrejas, não lia Bíblia, nada. Não ia pra lugar nenhum. Nem pra igreja católica, que era algo que antes eu ia, eu não fui mais, enfim. E aí, nessa época, eu tava perto de me formar. E eu sempre falava pra minha mãe que eu não queria ficar nem na minha cidade e nem pra Fortaleza, mas Deus, ele já sabia todas as coisas, né? E aí, nessa época, eu tava um dia falando assim pra minha mãe que eu queria um emprego que não fosse desses dois locais.
E eu até cheguei em fazer... fiz entrevistas lá em Fortaleza. E passei, mas não fui. E aí um dia eu tava conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, tem uma proposta... Gente, eu tô, assim, dando um contexto, mas eu prometo que vai fazer sentido, tá? Não é TDAH, não é. Eu prometo que vai fazer sentido. Vai se encaixar lá na frente, mas... E aí, como Deus cuida dos detalhes. Tinha uma vaga de emprego disponível lá em Aracati, que era uma cidade que, como eu era do mundo, né? Não era do mundo, não era. Mas, enfim, eu estava vivendo Já coisas... era separada pelo Amém. Senhor, mas estava, né? Eu estava vivendo coisas, né? Sim. Do mundo. Era uma cidade que eu queria muito morar. Aracati era uma cidade que eu tinha, assim... Queria morar. Porque tinha canoa quebrada, Sim. enfim, praia. Enfim. E aí tinha uma proposta de emprego lá, que eu queria muito ir. Só que todo mundo do meu ciclo de amizades, que estavam se formando comigo, meus amigos, eles tentaram uma vaga lá, essa vaga em específico, e eles não contrataram, porque a gente não tinha se formado ainda. E aí, eu falo isso pra minha mãe, e a minha mãe, muito crente, ela disse, filha, ora, fala com Deus. Só que até então eu não tinha nunca conversado com Deus. Como Tipo, que faz, né? Como que faz? Né? Tipo, como é orar? Porque eu lembro claramente que ela falou, ora a Deus. Ela não falou, reza pra Deus. Ela falou, ora a Deus. E aí eu fiquei tipo assim, tá certo, mas como é que faz? E aí eu lembro que nesse dia, em específico, eu me ajoelhei no meu quarto. Meu Deus. E aí eu falei assim, Deus, eu quero essa vaga de emprego. É lá em Aracati, eu quero morar lá, eu quero essa vaga de emprego. E aí, ok. Fui falar com o cara que era o responsável. PH, se você está me escutando. Glória a Deus pela sua vida, Galeno. Glória a Deus pela sua vida. E aí, mandei mensagem e falei, olha, queria muito conhecer e tal. Falei com ele, né? E aí ele falou, então, gostamos do seu currículo, mas a gente não pode te contratar. A gente não pode te contratar porque você ainda não está formado. Ah, um detalhe, vou abrir um parêntese aqui, né? Sobre honrar pessoas. Eu conhecia o Plínio, que é um amigo meu lá de Aracati. E eu tinha falado pra ele sobre essa vaga. E ele... Deus usa mesmo pessoas. Ele tava passeando com o cachorro dele, passou em frente à farmácia pra deixar o meu currículo. Tipo assim, nada é por um acaso, né? Sim. Mas enfim. E aí, tava lá e conversando com o chefe, aí eu falei assim, olha, certeza que não dá? E aí ele falou assim, não dá, porque você não se formou ainda. Enfim. E aí, alguns dias depois, ainda na mesma semana, ele veio falar comigo. E aí ele falou assim, olha, certeza que não dá pra você adiantar sua colação e tudo? Conversei com o meu sócio, certeza que não tem como. E aí eu fui atrás de uma colação especial, que era tipo pra pular, né, não me formar, enfim. E aí não consegui a colação especial. Fiquei super triste, muito triste. E a minha mãe falou assim, ora de novo. Porque se for pra ser tua, essa vaga, ninguém vai tomar. Meu Deus. E eu acho que eu tô precisando escutar isso em específico pra mim agora. Eu tô falando pra mim É mesmo, verdade, sim. sabe? Meu Deus. A minha mãe falou Tia isso. Lazé. Minha mãe é uma bênção. É. Ela disse, ora de novo, porque se for pra ser teu, ninguém vai tomar. E eu lembro que eu me ajoelhei de novo e eu fui falar, Senhor, eu tô aqui de novo. Eu sei que não fui contratada, mas eu quero tentar mais uma vez. Eu não sei se eu fiz prova com o Senhor, não lembro bem. Mas eu lembro que, assim, foi uma oração bem genuína. Não lembro exatamente o que eu falei pro Senhor, mas eu falei. E muito específica. E muito específica. Era uma vaga de emprego. Ou seja, tudo começou com uma vaga de emprego. Enfim, e aí... eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o sobrenatural de Deus já começou ali. Porque um dos donos da empresa veio falar comigo e ele disse, olha, a gente chegou à conclusão que a gente vai te esperar. Qual a probabilidade? A probabilidade não só do Senhor mesmo. Só do Senhor. Até porque, tipo, se você for parar pra ver, eles correram risco de levar uma multa, porque eles ficaram sem farmacêutico durante esse tempo. E eles esperaram, se eu não me engano, 20 dias para que eu pudesse assumir o cargo. E, meu Deus, glória a Deus pela vida de vocês, gente. Eu sei que vocês estão assistindo isso, eu quero muito honrar a vida de vocês. E, enfim, mas tudo começou ali. Um emprego, né? Sim. Eu fui fisgada, sabe? Pra Aracati. E, enfim. E aí, fui morar em Aracati
quando eu fui morar em Aracati, eu comecei a trabalhar, farmacêutica. E eu creio mesmo que eu carrego uma palavra de aceleração. Então, se você tá Não ouvindo... diga. Eu falo agora ou só depois? Então, eu vou falar aqui depois. declara Vou sobre declarar, as pessoas né? que estão assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá me ouvindo. Eu creio mesmo, por fé, que de alguma forma o Senhor ele me abençoou com uma palavra de aceleração. E, quando eu olho pra trás, eu vejo que muitas coisas na minha vida aconteceram muito rápido. Não por mim, mas porque Jesus está voltando. E eu creio que ele tem uma pressa, não para que as coisas aconteçam de forma rápida, mas eu creio que existe uma pressa para que a noiva dele esteja pronta. Preparada. Então, que a noiva dele esteja pronta. Então, para que nós estejamos prontos para a volta dele. E eu creio que eu tenho e carrego uma palavra de aceleração. E você que está assistindo, eu quero de verdade declarar, por fé sobre a sua vida, que algumas coisas irão ser aceleradas na sua vida a partir de agora. Mas eu quero te dar só um detalhe sobre essa palavra de aceleração e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é que uma palavra de aceleração, muitas vezes quando a gente olha para ela, a gente pensa assim, meu Deus, é incrível, porque tudo vai acontecer muito rápido. Mas quando você recebe uma palavra de aceleração, os processos desafiadores, tudo aquilo que é pra gente passar em anos ou em meses, a gente passa em pouquíssimo tempo. Então, a parte da dor, ela também é o que acontece rápido. Então, eu quero, de verdade, assim, declarar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua vida, um tempo de aceleração, onde tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, tudo aquilo que Ele te entregou, irá se cumprir em um tempo acelerado, que você vai viver em questão de dias, aquilo que você precisava viver em meses, aquilo que você precisava em meses. Você vai ver, enfim, vai acelerar algo na sua vida a partir daqui. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Mas que você esteja posicionado e entender que existe uma responsabilidade debaixo disso. E eu bem sei debaixo disso. Mas, enfim. E aí, voltando pra cá, Eis né? que sou testemunha. Tu és testemunha? Da palavra de aceleração? Sim. Tu recebeu, né? Não só recebi, como estou vivendo, né? Então, recebe. Mas aí depois volta no vídeo e compartilha testemunho, que a gente precisa saber também quem foi acelerado, né? Amém. É verdade. Então, Precisamos. volta aqui, por favor. Tem que contar. Volta aqui. Mas vai, continua. Pronto. E aí, as coisas começaram a acontecer muito rápido a partir dali. Eu entrei como farmacêutica, rapidamente eu fui, tipo assim, promovida. Eu já entrei como farmacêutica responsável pela farmácia, enfim. E aí os meus chefes, eles chegaram como família pra mim. E quando eles chegaram como família pra mim, naquele momento, eles me acolheram muito. E eles começaram a confiar muito em mim. E eu realmente tinha eles como família, sabe? E, enfim. Mas eles me promoveram muito rápido. Então, eu não lembro exatamente a quantidade de meses, mas, assim, rapidamente eu fui promovida a gestora da loja. Então, imagina, recém-formada, farmacêutica, tipo assim, gestora. É o sonho de qualquer recém-formado. Não imagino que não é algo que a gente idealiza. Realmente aconteceu. Sim. E foi o Senhor. Não tem como olhar para trás e não dizer que foi o Senhor em cada detalhe da minha vida. Não tem como. Se tirar Jesus, não tem como. Não tem como. Enfim. E aí, estava morando em Aracati, fui promovida, gestora de loja, gestora de equipe, e comecei a viver aquilo que eu sempre quis viver, liberdade financeira, né? Sim. E naquela época, os meus chefes, eles tiveram uma bela ideia. Não era uma bela ideia, amiga. Não era. Assim, pra mim, não era. Mas eu sempre fui muito submissa, né? Tipo assim, sempre fui muito submissa aos meus pais. E quando eu comecei a trabalhar, sempre fui muito submissa aos meus chefes. Então, entendi sobre a questão da honra, da submissão, né? Como você é honrado mediante a sua submissão. Sim. Até porque a palavra de Deus, ela vai falar que toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor, né? Exato. Então, eu entendia que eles eram as minhas autoridades. Mas eles tiveram uma bela ideia de abrir uma loja lá em Fortaleza. Especificamente em Messejana. Eles chegaram para conversar e eles disseram, olha, a gente estava conversando e na época eu tinha um relacionamento e ele trabalhava comigo, né? Era época de pandemia, enfim. E aí ele foi trabalhar comigo e rapidamente também ele cresceu dentro da empresa. Meu Deus, ele recebeu a palavra de aceleração junto. Também. Eu tô pensando aqui, eu tô falando e tipo pensando. Ele também pegou a palavra de aceleração, enfim, ele foi promovido até que meu chefe teve a bela ideia de abrir uma loja em Fortaleza e ele falou, olha, a gente confia muito em vocês. Vocês são muito maduros, as pessoas não percebem que vocês são um casal, então a gente confia em vocês. A
a gente vai mandar vocês pra Fortaleza, você vai como gestora e ele vai como subgerente, né? E eu pensei, não tô acreditando. Que raiva. Fugir de Fortaleza pra ir pra Fortaleza? O que tá acontecendo? Não conhecia Jesus ainda, certo? Tem esse detalhe, né? Tem esse pequeno detalhe. Que realmente, assim, o primeiro contato foi só o momento que tu foi na igreja. Sim. Tipo, viu algo diferente, mas também... E a oração específica que rolou ali no secreto com o Senhor. Gente. E só, tá. E aí Deus não tinha agido ainda com as primeiras renúncias, né? Não. E é nesse ponto que eu quero chegar. Até porque tu trouxe que a palavra que define, assim, a tua jornada é renúncia. Sim. Eu achei que tu ia dizer obediência. Sério? Sério. Mas é renúncia. De fato, É que caminha junto, eu acho. não tem como, né? Separar. Eu acho que... de fato não tem. E aí, vieram as renúncias a partir do momento que tu começou a ter uma sede, pode-se dizer assim, tu começou a ter uma sede pela presença. A palavra de Deus vai dizer que a gente carrega dentro de nós um anseio pela eternidade, né? Já está colocado dentro de nós. É por isso que muitas vezes a gente tenta se satisfazer em pessoas, em lugares e se preencher daquilo que não preenche e a gente nunca vai conseguir preencher, porque tem uma frase que diz, né, que o nosso vazio é do tamanho de Deus, né? E é exatamente isso. A gente passou pelo processo de querer se preencher de coisas, de pessoas, lugares, porque a gente tinha algo que era uma necessidade, né, de estar sendo preenchida e nunca preenchia. E aí tu começou a ter essa sede antes mesmo de aceitar Jesus na tua vida. Sim ou não? Sim. É que eu nunca tinha... Sabe quando você tá ouvindo o seu próprio testemunho e você começa a ver os detalhes mais específicos ainda? Pois é. Não conhecia Jesus até aqui. Verdade. Tipo, não conhecia. Eu nem tinha aceitado Jesus como meu Sim. Senhor e Salvador ainda. Mas sim, é verdade. Então a tua primeira renúncia veio sem entregar a vida para Cristo. Sim. Meu Deus. Um plot Eu tô twist. descobrindo muitas coisas aqui. Uau. É porque, assim, inclusive, eu até te convido a fazer algo, né? O podcast em si, ele tem o intuito de fazer com que as pessoas elas possam olhar para o seu testemunho e encontrar Jesus no meio do seu testemunho. Sim. É tanto que, eu não sei se vai ficar meio perdido seu, mas vou falar logo. Eu tenho escrito, né, sobre isso, sobre a questão do podcast em si. E quando eu escrevi sobre a questão do podcast, tem escrito aqui no meu caderno profético. A gente vai falar sobre ele depois. O primeiro caderno profético. Mas o que tem escrito aqui, quando o Senhor me entregou essa palavra sobre o podcast, tem escrito podcast profético. E tem, assim, o que Deus já fez na sua vida e através dela. Uau. E eu lembro que quando eu tive a visão, sentada nessa mesa de podcast, porque eu já tive ela há muito tempo atrás, eu lembro que tinham pessoas que elas contavam o testemunho delas e elas encontravam Jesus no meio do podcast, enquanto elas contavam o testemunho. Pessoas que não eram cristãs. E eu já vi pessoas aceitando Jesus num podcast. Tô te dando spoiler. Então, tem detalhes que eu te convido. Inclusive, se você tá assistindo aqui, eu creio que o Senhor, ele hoje está te convidando para que você faça exatamente o que a gente está fazendo agora. Voltar no teu testemunho de vida. Mesmo se você conhece Jesus ou não, eu quero te apresentar ele hoje. Mas eu quero te encorajar a tirar um dia específico e que você venha lembrar de coisas específicas da tua vida. E você vai ver claramente Deus, ele movendo detalhes. Como se fosse um quebra-cabeça se encaixando. E eu te garanto que é impossível. É impossível você não reconhecer o Senhor no meio disso tudo. Até porque eu tô aqui contando e eu tô vendo coisas específicas que eu não tinha visto ainda. E realmente eu já tinha. Meu Deus, né? Sim. Mas enfim. Enfim, vou continuar aqui, né? De onde estamos. Muitas camadas, cara. Muitas camadas. Enfim, e aí meu chefe chegou pra mim, pra me chamar, pra que eu pudesse ir pra Fortaleza, e eu não queria. Eu lutei horrores, mas entendi que eu precisava ser submissa à autoridade que o Senhor tinha me constituído naquela estação. Sim. E eu falei assim, chefe, é o seguinte, porque eu amo muito vocês e amo muito a empresa, eu tô indo pra Fortaleza. Aceito a proposta e tô indo. Tô deixando as minhas coisas pra poder ir. Tô esquecendo que eu não queria aquela cidade e estou indo.
Tô esquecendo que eu não quis. Mal ela sabia que era lá mesmo, naquela cidade que ela não queria ir, que o Senhor ia encontrar ela e, né, É, fazer o furacão. o furacão. Exatamente. E aí, fomos pra Fortaleza. Era época de pandemia. A gente teve várias dificuldades para poder iniciar a loja. Tudo estava dando muito errado, porque afinal de contas era uma pandemia, né? Sim. E aí, nessa época, eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque na minha cabeça eu pensava assim, como eu era farmacêutica, então eu atuava, né, trabalhava nessa época, e estava de frente ali com o público, então Entendi o que era que estava acontecendo. Né? basicamente impossível não ter contato com o vírus do Covid. Inclusive eu não tive, tá? É muito louco parar, porque agora eu lembrei que eu não tive. A primeira vez que eu tive Covid foi na Itália. Eu não tive Covid, eu não tive contato com o vírus, mesmo trabalhando em todas as pandemias. Meu Deus. Foi. Mas, enfim, e aí fui embora pra Fortaleza e vivi esse tempo e ansiedade, porque na minha cabeça eu pensava o quê? Vou morrer, não vou ver meus pais. Ou então, meus pais vão pegar, porque a gente sempre pensa o pior. Por que Sim. que a gente, ser humano... Por quê? Então. Não pense o pior. Por favor, se você está assistindo até aqui. Em nome de Jesus, não pense. Repreenda. Se você tem um pensamento do tipo, não vai não, Deus tem vida em abundância para a sua vida. Em nome de Jesus. Não sei o que você está passando, mas você não vai morrer. O Senhor tem Não. grandes coisas para a sua vida. Filipenses o quê? Desculpa, Tudo que for bom, tudo que for... Ô, irmã. Não vou pesquisar aqui agora. Seja esse o pensamento de vocês. Amém. Ponto. Amém. A memória não é boa pra... Tá tudo bem. Eu tá aqui, tudo memória certo. de... Dori, vai. E aí, Karen, nessa época, foi onde tudo começou. Realmente foi onde tudo começou. Por quê? Num desses dias que eu tava nos pensamentos, assim, bem horríveis. Eu lembro cortes, sabe? Eu lembro flashes. Eu tava em casa e achava que ia morrer. Mas, num desses dias, eu tava sentada na minha cama, lá em Fortaleza, quando eu ouvi uma voz. E a voz dizia... Videira. Só foi isso que a voz disse. A voz disse videira. E aí eu fiquei tipo assim, videira? Sentada na minha cama, tipo assim, videira. E fiquei me questionando. Pera, isso era que ano? 2020, final de 2020. Pronto, importante. Datas. Porque, datas, né? Óbvio. Mas são 5 anos que se passaram, né? Sim. Da primeira vez que tu foi pra videira. Primeira e única vez. 2015, né? Isso, 2015 para 2020, exatamente. 5 anos. 5 Ok. anos. Tudo bem. Só Esses esse 5 detalhe. anos. Esses 5 anos não, tipo, não tava. Certo? Uhum. E aí, enfim, eu tava na minha cama, ouvi uma voz, a voz falava videira, e eu fiquei, tipo assim, vários pontos de interrogação. Que é isso, videira? Tipo, que? E aí eu peguei meu celular e fui pesquisar. E aí eu fui pesquisar videira. E eu, tipo assim, videira. E aí apareceu aquele versículo que tá lá em João, da videira verdadeira. João 15. Isso. E aí apareceu também o @ da CC Videira. Tipo, pá. Aí eu olhei assim meu celular. Aí meu ex estava assim do meu lado. A gente odiava crente. Aí eu olhava assim no celular e falei assim: olha aqui. É a igreja que eu visitei em 2015. Aí a gente, tipo... Ele, tipo... Mas eu odeio crente. Aí eu disse: eu também, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tipo, não sei, mas eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Ansiava. Eu só sei que eu ansiava por algo. Sempre ansiei por algo, né? O que tu falou agora, pô. É. E aí eu fui lá, segui o Instagram. E aí eu vi que ia ter culto no dia. Era uma quarta-feira, eu acho. Eu super religiosa, enfim. E aí entrei e era um pastor que ele tinha um cabelo bem peculiar. E a religiosidade ali batendo na porta. Só que, Karen, ele falou exatamente tudo que eu tava vivendo. E eu fiquei tipo assim... Por que será que ele falou? O que tá acontecendo aqui, cara? Que loucura é essa? Que é isso aqui? E aí, vários pontos de interrogação. E aí, terminou o culto. Não aceitei Jesus. E aí, eu olhei pro meu ex e eu falei assim, cara, eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas eu preciso saber o que é isso aqui que tá acontecendo. Eu não sei quando essa igreja vai abrir, mas quando abrir, eu não sei se estava eu não lembro se estava fechado porque era pandemia ou se era porque era, tipo assim, um recesso e só tava no online, não lembro. Mas enfim, eu falei pra ele, olha, quando a igreja abrir, eu vou lá. E aí virou... Tu foi pro online, né? Tava no online. Tudo começou no online. Uhum. Engraçado. E hoje eu sirvo como líder No de um online. GC online. Que fugi também, mas enfim.
E aí, virou o ano, chegou 2021, a igreja abriu. E quando a igreja abriu, eu falei assim, vou lá presencial, vou lá ver o que é que tá acontecendo. Ver o que vai acontecer, porque muita coisa aconteceu, eu não tô entendendo, mas quero entender. Achando que ia entender, não entendi até hoje, né? Mas... Tamo aí, tentando. Mas eu fui atraída até Amém. aquele local. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu me escondi, sabe? Eu sempre me escondi muito. Eu pareço quem me conhece acha que eu sou sociável, mas eu não sou, tá? É um baita engano. Eu sou realmente alguém muito reclusa. E aí, eu só queria ficar lá atrás, escondida. E eu procurei um local, assim, perto da cortina, fiquei escondida, só que abriram a cortina, fiquei super chateada. Mas, enfim, era um culto de batismo. Quem estava pregando era o pastor Costa Neto. E aí, ele fez aquela oração. E quando eu me desesperei, eu estava lá, levantando a minha mão. Levantei a minha mão, não sabia o que estava fazendo. Sim. A gente, né? Não sabia. Não entende. Na hora não entende. Mas estava tomando a melhor decisão da minha vida. Sim. A melhor decisão da minha vida. Foi assim. Que eu creio muito, amiga, de verdade, assim. Cara, Deus sonda os nossos corações. E eu creio muito que, óbvio, a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Sim. E que nós precisamos reconhecê-lo, né, para que ele nos reconheça diante de Deus. A gente só vai até Deus através de Jesus, né? Não há outro caminho. Mas eu creio mesmo que a partir do momento que tu pisou naquela igreja a primeira vez, em 2015, o Senhor já sabia do teu coração. Tipo, tu entregou a tua vida para Jesus sem saber que já tinha entregue tua vida para Jesus. Amém. Eu tenho certeza disso. Porque, tipo, eu olho pro... Eu não vou contar meu testemunho, né? Porque vai ter outro momento. Amém. Vai sim. Mas eu lembro que eu aceitei Jesus, mas eu só fui conhecer de fato Jesus 3 anos depois. Então, tipo assim, eu aceitei Jesus, conheci 3 anos depois. Mas nesses 3 anos, mesmo que eu não tivesse caminhando com Jesus, o Senhor foi movendo. Por mais que eu não tava ali com o coração sedento pela presença, porque eu ainda não conhecia verdadeiramente, mas o Senhor foi movendo e cuidando de cada passo para que chegasse em 2023 e eu realmente tivesse um encontro, né, com Jesus. Então eu creio muito que o Senhor sonda o coração e que a partir daquele momento ali que tu entrou a primeira vez, ele espera aí. Deixa eu fazer do meu jeito, né, que ela, em algum momento eu vou trazer ela para mim, né. Eu creio muito nisso. E aí, amiga, a partir disso, eu acredito que a gente pode ir para parte das renúncias mesmo, né? Que aí veio o relacionamento, né? Veio o emprego, vieram muitas coisas. E principalmente, como foi que tu lidou com isso, né? Em todo o processo, porque a gente sabe que renunciar é difícil, mas quando a renúncia envolve só a nós, eu acho que ela é mais tranquila. Uhum. Quando envolve as pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas tentem entender, porque elas nunca vão conseguir entender, na maioria das vezes, o que a gente está vivendo, mas como foi que tu lidou com isso, principalmente na renúncia do emprego, de tu chegar e tipo assim, cara, eu larguei tudo por Jesus, e aí? Como foi esse processo? Porque aí depois disso a gente vai chegar nos próximos processos, que são os das viagens, né? Tá. Então, essa questão da renúncia em si, pra mim, eu não vou dizer que foi a coisa mais fácil, mas eu sempre tive muita convicção, né? Tipo, desde quando eu me converti, naquele momento onde eu levantei a minha mão, eu entendi, eu saí da igreja sabendo que eu precisava de uma Bíblia. Eu não lembro a mensagem. Meu Deus, é muito igual. Eu também saí da igreja sabendo que eu precisava de uma Bíblia. Sério? Sério. Eu comprei na Videira Store. Foi? Foi. Meu Deus, não sabia. Saí assim, eu preciso de uma Bíblia. Por que eu não comprei na Videira Store? Não li. Ela ficou guardada até 2023. E eu Juro. pensando aqui, por que eu não comprei na Videira Store? Eu fui em 2021. 3 anos. 3 anos mais ou menos. Deixou guardada. Deixei guardada. No Salmo 91. É a minha Bíblia do testemunho. Ah, entendi. 2019. Minto. Aceitei Jesus em 2019. Entendi. Tá, vai. Não, eu tava pensando aqui. Então, quando eu saí de lá, da igreja, né, nesse dia em específico, eu sabia que eu precisava de uma Bíblia.
né? Tipo, vieram muitos questionamentos de tipo, como que eu nunca vi isso aqui antes? E aí eu fiquei sedenta pela palavra de Deus, né? Enfim, e aí comecei a fazer devocional. Não tem como falar de renúncia se não falar de devocional. Porque não tem como você renunciar se você não conhece Jesus. Sim, não tem como se falar... você não tem uma vida devocional. Uma vida devocional, né? Que eu sempre falo sobre uma vida devocional. Sim. Porque a gente precisa conhecer Jesus. Sim. Pra entender o que é que ele tá te pedindo. Não tem como você... Você tem que conhecer primeiro a voz dele, né? Porque você não vai identificar o que ele tá pedindo se você não primeiro conhecer a voz dele. Então, eu entrei num processo de conhecer Jesus, né? Então, todos os dias eu acordava 1 hora antes do meu emprego. Quer dizer, eu já acordava 1 hora antes. Então... Se você não conhece Jesus, só tem um meio pra você conhecer. A palavra de Deus, tá? Então, você não vai conhecer de outra forma. Pode ser até que você tenha um encontro ali como Paulo, ele te derrube do cavalo e, né? Mas a palavra de Deus vai te mostrar exatamente quem Jesus é. Sim. Começa por Mateus. Amém. Vai. Não, mas é importante falar isso, inclusive, porque muitas pessoas perguntam por onde começar. Né? Inclusive, um dia a gente pode falar sobre isso. É porque, assim, são muitas camadas, cara. Cara, hoje eu digo assim, se eu soubesse que a Bíblia era tão legal de ler, eu tinha começado muito tempo antes. Sim. Só que eu sempre fui... E muitas casas, né, tem Bíblias. Sim. Só que eu nunca fui ensinada de, tipo, ler a palavra de Deus. Sim. E, cara, tem muita história boa aqui. Muita história boa. E quando você vai lendo, assim, você vai entendendo. Às vezes tentando entender muitas coisas também. Mas você vai, de fato... Porque isso daqui é de Deus pra você. Sim. É carta de Deus pra você. Então, se você ler com esse pensamento que Deus está falando diretamente com você, pode ser que te ajude também a se aprofundar e querer saber mais. E você só vai conhecer Jesus através daqui. E é muito legal. Posso te dizer que é muito legal. Mas vai. E, continua. Olha, a Karen falou uma coisa muito importante, eu também quero falar uma coisa pra você. Se você para e pensa, mas eu não sei por onde começar, eu não sei, eu não entendo, tipo, eu sempre escuto isso, né? Se você faz parte desse time de pessoas do tipo, eu tenho Bíblia, eu já comecei a ler, mas eu não entendo. Faz algo diferente dessa vez? Primeira coisa, começa por Mateus, tá? Novo Testamento. Quando Jesus ele já entrou na história, né? Jesus ele está no Antigo Testamento, mas no caso, quando a gente fala Jesus entrou na história, é que tem histórias específicas de quando Jesus ele começou ali. Você vai entender melhor o ministério dele, né? Então, começa por Mateus. Não se cobra para ler a Bíblia toda, rápido. E sabe aqueles planos de leitura? Não. Mas convida o Espírito Santo para que ele possa estar contigo quando você estiver lendo. Fala assim, Jesus, eu quero que o Senhor me ensine a ler a tua palavra. Porque eu te garanto que não tem como. É impossível. Você não sentir o Senhor se comunicando com você. Você não precisa ouvir uma voz audível. Você não precisa. Sim. Até porque fé não é um sentimento, não é uma emoção, não é um arrepio. Você não precisa entrar no seu quarto para ler a palavra e se arrepiar e chorar. E, enfim, você só precisa ler e ter constância, né? E é o que a gente estava falando sobre devocional. Sim. Eu comecei todos os dias, 2 horas, como eu já acordava 1 hora antes do trabalho, então passei a acordar 2 horas antes para ler a palavra, né? Um pouquinho. E aí, colocava meu fone de ouvido, começava a louvar, começava a orar, né? Conversar com o Senhor. E pegava um marca-texto e um caderno. Pegue um caderno e pegue uma caneta, coloque do seu lado. E comece a escrever aquilo que o Senhor... Se você não entende o que é Jesus falando, mas escreve aquilo que chamou a tua atenção. Sim. Vai marcando e coloca a data e a hora, tá? Por favor, se você vai começar a fazer isso a partir de agora, por favor. Importante. É um momento muito importante pra você. Você vai ver lá na frente que é um momento muito importante. Mas, enfim, e aí comecei todos os dias. E aí é onde entra a parte da constância, né? E aí tinha dias que eu acordava e tudo que eu não queria era ler. Óbvio. A carne não quer ler, né? Porque parece que tem gente que não fala essa parte, né? Então. Mas eu sabia que eu precisava ler. Eu só sabia que eu precisava. E eu tava lá, né? Enfim. E aí, com o passar dos tempos, passaram alguns meses. Como eu disse, tudo aconteceu muito rápido, né? Não sou parâmetro. Então, assim, as coisas aconteceram realmente muito rápido. E aí, eu comecei a entender que tinha alguns comandos
que Jesus estava falando comigo. Eu comecei a ter uns pensamentos que não era a voz audível do Senhor, certo? Eu já tive experiência, sim, com a voz audível, mas não era uma voz audível. Eu comecei a entender que algumas coisas em si estavam me incomodando. Sim. E eu comecei a pensar, pera, se tem coisas específicas que estão me incomodando, provavelmente o Espírito Santo está ali dizendo alguma coisa. E se? A nossa geração, Karen, ela precisa entender o poder do e se. A nossa geração tá tão incrédula a um ponto de não conseguir viver o e se. E eu lembro que isso começou a ecoar na minha mente. E se? E se? E se? E se eu fizer isso aqui? E se eu deixar de fazer isso aqui? E se? E eu comecei a pensar, porque quando você tá vivendo coisas mundanas, você não tem medo de correr risco. É Você engraçado. nem entende que você corre risco, né? Você nem entende porque, como a palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento, Sim. né? E eu não tive, até 2023, eu não tive uma pessoa que chegou pra mim pra me evangelizar. E aí a gente vê, né, um pouco disso também na nossa geração. A gente tem uma geração sedenta, mas ao mesmo tempo a gente tem uma geração que não age. Sim. E eu nunca fui apresentada, de fato, né, a Jesus. Eu sempre conheci o Jesus crucificado. Eu não conhecia o Jesus ressurreto. Sim. Que deixou o Espírito Santo como consolador. Que deixou o Espírito Santo para nos direcionar, para nos incomodar. E é de fato, tipo, a gente vive num mundo sem saber que a consequência, que o salário do pecado é a morte. Sim. Que a gente está vivendo aquilo caminhando para a morte. Explicando para você a morte é eterna, tá? Então tem uma vida que é a partir de Jesus, uma vida eterna que é para caminhar com Jesus. Né? Enquanto a gente está no pecado, a gente está caminhando para a morte. Então, de fato, a gente não tem consciência disso, enquanto a gente não tem conhecimento. Sim. Então, a gente não tem consciência, não tem como, tipo, pensar, eu tô aqui, eu tô fazendo... Óbvio, uma coisa é certa. O ser humano, ele tem consciência do que é certo e do que é errado. Isso é fato, né? Sim. Não tem para onde correr. Sempre há uma certeza do que é certo e do que é errado. Mas coisas específicas que desagradam a Deus, a gente só tem a partir do conhecimento. Enfim. Acelera Vamos acelerar. a renúncia. E aí, enfim, essa parte da renúncia em si, né? E aí o Senhor começou a falar, e se? E aí o Senhor começou a me pedir coisas. E a primeira coisa que Ele me pediu, o relacionamento. E aí... entreguei o relacionamento. Entendi? Nada. Meu ex entendeu? Muito menos. Mas eu lembro que a gente teve uma conversa super madura. Inclusive, assim, eu creio, sabe? Eu creio que eu creio realmente que o Senhor, Ele sabe mesmo todas as coisas. Mas a gente teve uma conversa madura e nessa conversa Ele falou assim, eu não me colocaria no lugar de Deus na tua vida. Eu não entendo, mas não me colocaria no lugar de Deus na tua vida. E amém. E entreguei um relacionamento. E depois disso, o Senhor me pediu o meu emprego. E eu, né? Entreguei o emprego. Entendi? Não. Meu chefe certamente achou que eu tava ficando louca. Possivelmente. Mas entreguei. E o Senhor, Ele cooperou, sabe? Em cada detalhe disso. Mas entreguei. E depois disso, eu creio que quanto mais você entrega, mais o Senhor te olha como alguém que pode confiar algo maior. E é tanto que todo mundo me conhece, assim, as pessoas que me conhecem, não todo mundo, mas hoje, entre aspas, eu sou conhecida como a menina que foi até o aeroporto, sem dinheiro e sem passagem, e foi parar em Portugal. Sim. Mas o que as pessoas não entendem é que teve todo um processo de entrega. Portugal foi o lugar mais longe que eu fui em missão. Obedecendo. Gente só vê Canaã, né? É. Exatamente. Eu não sei como é que eu vou compactuar o restante nesses próximos 10 minutos, mas enfim, vai dar certo. Mas as pessoas só veem a parte ela foi até Portugal. Sim. Mas
o que o Senhor começou a me pedir, e se eu falei isso, eu ficava pensando, tipo, e se eu fizer? O que pode acontecer? Mas e se der errado, não tem problema. O que eu pensava era, tipo, vou entregar meu relacionamento. Amém. E se, ok. O emprego, do mesmo jeito. E se, cara, Deus vai abrir outra porta. Ou então ele devolve de volta esse emprego aqui. Eu sempre pensava dessa forma, né? Sempre pensei dessa forma. Até hoje eu sempre penso dessa forma. O que não mudou foi que o meu pensamento não mudou. Então, eu falei uma coisa estranha agora, mas não tem como cortar, mas enfim, fica aí. A Fran sendo a Fran. Sendo eu. Mas, enfim, aí entreguei o meu emprego e aí comecei um processo onde o Senhor me pediu para viver 100% a obra, né? Foi tudo muito rápido. Mas aí é a parte onde eu quero falar sobre missões, porque Sim. eu não sei se você não ficar até aqui, mas se você vai ficar até aqui, eu te garanto que você vai ser edificado com a parte de missões em específico, tá? Sim. Mas essa parte de renúncias em si, tudo começou com o Senhor me pedindo coisas pequenas, do tipo, a primeira coisa que eu lembro que o Senhor me pediu foi, ora por essa pessoa que vai passando na rua. Tipo, tá bom, vou orar por uma pessoa que tá na rua. Tipo, qual é o problema? Eu sei que pra muitas pessoas... então. Mas não é pra ser, por favor. Precisamos de ousadia. Inclusive, se você tá assistindo, por favor, eu creio que hoje o Senhor tá te chamando pra que você seja ousado. Em nome de Jesus. E você quer caminhar por fé? Pronto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é orar por uma pessoa no meio da rua. Ore por ela. Mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? A sua vida nem isso é de Jesus. Então, ore por uma pessoa. Às vezes a pessoa só tá precisando de um abraço. É verdade. Meu Deus. Isso é verdade. Às vezes a pessoa só tá precisando de um olho Jesus no te olho. ama. Jesus te ama. Ei, Jesus te ama. É. Jesus te ama. Ele escolheu esse local pra Amém. gente estar. Ele poderia Sim. ter escolhido qualquer local, mas ele escolheu exatamente esse local. Então, Foi. existe um local específico para as coisas acontecerem. Mas, então, enfim, começou assim. Orando por pessoas aleatórias na rua. E aí, à medida que eu ia obedecendo, E o Senhor ia me aumentando o confiando nível. mais coisas. E aumentando o nível. E aumentando o nível. E aí, o momento que aumentou o nível de... Porque teve todo um processo. Ok, Fortaleza, São Paulo e Portugal. Sim, Então, teve já um processo aí de viagens, né? sim, Que o Senhor foi, tipo, te preparando sim, para o que estava por vir, sim, né? Mas tu já sabia que tu tinha palavra para as nações. sim. Já era uma certeza. A primeira palavra, assim, que eu entendi que o Senhor estava falando comigo foi lá em Gênesis 12. Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrarei. Sim. Então, eu sempre soube que o Senhor iria me levar para um local que eu não saberia qual era. Na minha cabeça, eu sabia qual era, Sim. mas eu não sabia. Até porque Portugal nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Sim. Até vir um convite. Até vir um Foi a convite. partir de um convite que tu Foi foi. a partir de um convite. E aí... Eu acho que eu vou precisar contextualizar. Vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou precisar, tá? Então, vamos lá. Eu preciso falar um pouquinho sobre a primeira viagem que eu fiz. Né? Na época, eu estava sem dinheiro. Já estava sem trabalho. E aí é onde nasceu o caderno profético, né? Tipo, eu recebi esse caderno, foi o primeiro caderno. Esse caderno aqui. Essa é a versão atual do caderno Esse profético. que a Fran não me conhecia ainda, em maio de 2023, e eu ganhei um caderno profético, porque eu queria muito um caderno para anotar minhas orações, né? E eis que eu ganhei um caderno profético. Sim. Deus e seus detalhes, vá. Pois. E aí, esse é o caderno profético original. Esse é o que os meus filhos vão olhar e vão Meu dizer... Deus, é igual o meu caderninho de oração que eu tenho lá em casa. É sério? É sério. Meu Deus, hein? Só que o meu é verdinho. Vai. Vamos tirar uma foto um dia do profético. Assim. Enfim, eu ganhei esse caderno justamente numa brincadeira profética de GC. Era um presente misterioso. Enfim, a gente foi lá, escolheu. E aí, quando eu escolhi, tipo assim, era a minha líder que tinha colocado lá. E aí eu peguei e tinha escrito aqui sobre escrever aquilo que o Senhor entregava, né? E aí eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever as promessas que o Senhor tinha pra minha vida, que ele já tinha me entregue, que, tipo assim, eu sonhava e tudo. Fran, como é que tu sabe que era o Senhor falando contigo? Não sei, mas eu escrevia. Na dúvida, eu escrevia. E se? E se for? Sim. Então é melhor escrever com data e hora, enfim. E aí, tudo começou com uma primeira palavra que o Senhor me entregou. E eu tinha clareza, assim, no meu espírito.
que em um mês eu estaria viajando para São Paulo. Foi a primeira coisa que eu escrevi, foi... Eu vou ler, tá? Daqui a exatamente um mês eu estarei viajando para Campinas, para a inauguração da CC Videira Campinas. E, enfim, tem uns detalhes sobre isso. E eu sabia que era exatamente um mês. Não tinha dinheiro, não tinha passagem, mas sabia que de alguma forma o Senhor ia fazer. E eu comecei a orar em cima disso aqui. Sim. Passou 1 semana, 2 semanas, não tinha recursos, não tinha nada, mas eu sabia que iria acontecer. Chegou 1 semana antes de acontecer, e aí uma prima minha foi para um congresso em Fortaleza, e aí duas primas minhas, na verdade, a Érica e a Ju, e aí elas estavam em Fortaleza e elas foram ficar lá em casa, e a gente foi sair para jantar. E aí faltava 1 semana para viajar. Eu já tinha tirado o print da passagem. Se você tem algo da parte do Senhor que você precisa fazer e você não sabe por onde começar, dê passos de fé, por favor. Nem que seja tirar um print de algo ou escrever algo, enfim, caminhe em fé. É importante falar isso, sobre preparar o ambiente, né? Sim. Às vezes a gente tem uma palavra, eu tô falando com propriedade porque isso aconteceu comigo, né? Desde que eu me converti, logo em seguida da minha conversão, eu recebi uma palavra. Eu entrei em crise, obviamente, porque, né, eu não estava preparada para ouvir o que eu ouvi. E eu já sabia que as nações estavam ali. Só que eu nunca me dispus a tirar um passaporte, né? Até o Senhor me acelerar 1 ano atrás e eu poder tirar o passaporte, assim, prestes a ir para o aeroporto, no caso. Né? Então, realmente é preparar o ambiente, porque a gente precisa fazer a nossa parte e o Senhor faz a parte dele, né? Exato. Eu já tinha recebido palavra há muito tempo sobre as nações, então já tinha um passaporte tirado há bastante tempo. Enfim, e aí, 1 semana antes, não tinha dinheiro, não tinha passagem, enfim. Mas aí a minha prima chegou e eu tava ali meio que incrédulo naquele momento. Não incrédulo, mas eu tava tipo assim, será que vai acontecer mais? Eu falei na mesa, eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou mais pra São Paulo. Aí minha prima olhou pra mim e disse assim, mas Deus te disse que tu não vai? Aí eu falei assim, não. Ela disse assim, então tu vai sim. Como é importante as pessoas, né? Sim. Com quem você caminha. Total. E aí ela falou assim, vai acontecer. E no mesmo momento, que tipo, eu não imaginava que aquilo iria acontecer, a minha outra prima tava na mesa, ela falou assim, olha, inclusive eu tenho algo pra te entregar. E aí eu pensei que era uma palavra profética. Eu fiquei tipo assim, ué, tá bom, vai, entrega. Ela falou, olha, há um tempo atrás, eu comprei uma passagem pra viajar com o meu ex. Mas enfim, o Senhor falou que não era pra acontecer. Na verdade, ele disse que eu tinha que te entregar essa passagem pra tu trocar e fazer a tua viagem pra São Paulo. E eu fiquei tipo assim, eita, é real? O Senhor tá fazendo algo, né? Da forma mais improvável possível. Mais improvável possível. Então, assim... Mas eu já tinha caminhado por fé em direção àquilo. Porque eu já fui procurar um local pra ficar, já fui procurar... Enfim, caminhei por fé. E a passagem foi o detalhe, né? E aí, ok. Essa foi a minha primeira viagem em fé. Ok? E aí, um tempo depois... Isso foi 1 mês antes de acontecer. Depois de um tempo, enfim... o Senhor falou sobre outra viagem. Que Ele iria me levar... pra São Paulo, acho que essa foi pra São Paulo. Tem vários testemunhos sobre isso. Mas foi pra São Paulo, se eu não me engano. E eu tava no meu trabalho, já tinha outro emprego, assim, eu já tinha me entregue outro emprego. E aí eu já tava trabalhando e eu tava sentada no meu ambiente de trabalho, tipo assim, escriturando receitas. E o Senhor falou, eu vou te levar pra São Paulo, pra assistir um culto na Lagoinha Alphaville. Sim. E eu fiquei tipo assim, quê? Tô ficando doida. Certamente tô ficando doida. Fazer o quê na Lagoinha Alphaville? Mas eu comecei a caminhar. Eu pensei, tipo, e se? E aí eu fui dar os passos de fé. Fui falar com o meu gerente, fui adiantar a minha folga de trabalho. E aí, tudo cooperou. Sim. Tudo cooperou. E aí... Só pra assistir um culto, Pra né? Não assistir era um pra culto. morar, era pra assistir um culto. Até ali era pra assistir um culto. E aí eu fui com esse pensamento. Deus já sabia que se ele tivesse dito outra coisa, eu não iria... Sim. Ok, mas era pra assistir um culto. Assistir um culto, ok, Deus, tudo bem, tô disponível. E era em 1 semana. Ou seja, a primeira vez o Senhor me chamou em 1 mês. Depois, seria em 1 semana. E eu pensei assim, cara, Deus fez em 1 mês, por que Ele não faria em 1 semana? E se? E aí eu comecei a orar sobre isso, entreguei pro Senhor e falei, Senhor, amém. Não tenho passagem, não tenho dinheiro de novo, não tem como, não cabe. Mas, se tu me chamou, então eu tô confiando. Sim. E aí, eu me organizei. Tipo assim, eu tinha muita
organizei na minha cabeça, assim, eu iria num dia e voltaria no outro. E tudo... essa foi a minha primeira viagem missionária, assim... Eu não sei, mas eu sinto que ali teve algum despertar, eu não sei específico, mas o Senhor falou que eu iria só com a mochila. Porque eu me programei pra levar minha mala de 10 quilos, mas o Senhor falou, tu vai só com a mochila. E eu pensei, vixi, tem alguma coisa a mais, né? Porque, tipo, eu vou só com a mochila, mas enfim. E aí, eu deixei a minha mochila arrumada e o Senhor falou, filha, quando você voltar do trabalho, só vai dar tempo você pegar a sua mochila e ir até o aeroporto. Sim. E eu tomei posse daquilo, super posse, e fui trabalhar. Naquele dia eu tava no expediente que era tarde e noite. Tipo assim, eu entrava 1h da tarde, sairia 11 horas da noite. Enfim, fui pro meu trabalho. Eu tinha um quarto de oração na época, entrei no quarto de oração, chorei. E aí, quando eu tava orando, o Senhor falou assim, filha, aliás, eu pedi muito ao Senhor. Enfim, e aí, eu tava no trabalho, e aí o Senhor falou, Pra tu ir só com a mochila. Só com a mochila. Enfim, eu saí do meu quarto de oração e eu tinha certeza, convicção, que em algum momento eu precisaria ir até o aeroporto sem dinheiro e sem passagem. Até o aeroporto mesmo. Mas eu lembro que eu entrei no quarto de oração e eu falei assim, Senhor, por favor, que não seja dessa vez. Por favor, que não seja dessa vez. Aí ele, ok, vai ser da próxima. E eu lembro que o Senhor me lembrou sobre Ezequias. A oração de Ezequias. Que... Lembra-te de mim? Sobre mudar. Tipo, Deus deu mais 10 anos, né? Pra ele, se eu não me engano. 15, eu acho. Enfim. Estendeu o tempo. E aí... Perdão, enfim, pastores. Perdão, gente. Desculpa. Essa expressão. E aí, naquele momento, eu sabia, de alguma forma, que o Senhor iria prover. Enfim, fui pro meu trabalho, deixei a mochila arrumada. E quando eu cheguei no trabalho, tinha uma aplicação de injetável. E quando eu cheguei lá, chegou um cliente. E enfim, naquele momento que eu tava, tipo assim, no trabalho mesmo, Deus mandou um cara pra me abençoar com uma passagem pra que eu pudesse ir até o aeroporto. Comprei a passagem pra mim. E a gente tava falando sobre Jesus. E aí, no meio do momento, ele falou algo em específico, perguntou qual era a promessa que Deus tinha pra cumprir na minha vida. E aí, eu falei que eu tinha uma palavra pra ir pra São Paulo, e enfim. Aí ele falou assim, olha, pois o Senhor me mandou até aqui pra que eu pudesse te abençoar com a passagem. E eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? E ele falou, meu agente de viagens vai entrar em contato com você. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, que Deus é esse que manda manda um cara com agente de viagens pra que eu possa viajar até São Paulo, né? Sim. Enfim, mas aí aconteceu. Ele pediu meus dados, comprou a minha passagem e de volta. E aí eu fui pra São Paulo pra assistir só um culto. Só que quando eu cheguei, não era só um culto. O Senhor tava me chamando pra outras coisas. E aí eu não sei se a gente continua daqui ou se a gente para por aqui e faz depois. E fica pro próximo. Eu acho que a gente pode parar aqui e aí continuar a partir de São Paulo. Amém. Ok. O próximo. Ok. Né? Sim. Amém. Amiga, então a gente vai deixar o restante do testemunho, que eu tenho uma parte no testemunho dela também, pra ir da Portugal, que foi a loucura, foi a época que eu realmente acelerei o processo para tirar o passaporte. Também Deus usou pessoas para esse processo. E eu queria que agora, assim, pra gente encerrar e continuar no próximo, o que tu mais aprendeu e tem aprendido sobre o caráter de Deus no processo das tuas renúncias, da tua obediência? Gente, só um ponto que eu preciso frisar muito. Eu falo muito sobre radicalidade, porque o meu processo de conversão, ele foi radical. Porque eu era radical no mundo, né? Meu cunhado sempre brinca dizendo assim, quando a Karen servia o capiroto, ela servia o capiroto 100%. Agora que eu sirvo a Cristo, eu sirvo 100% também, né? Então, vamos... E aí, é muito sobre isso, porque eu acredito que a obediência e a radicalidade, elas andam muito juntas. Porque se a gente não olhar para o sacrifício de Cristo como uma radicalidade, porque eu não sei o que é que você entende sobre radicalidade, mas se colocar na pior das mortes por causa de pecadores,
eu acho que é o nível mais alto de radicalidade que uma pessoa poderia fazer por mim e por você. Então, se a gente olha para o sacrifício da cruz e isso não dói no nosso coração, para a gente se entregar totalmente e viver conforme a palavra, algo de errado não está certo. E o que me levou, de fato, a viver essa radicalidade foi olhar para o sacrifício de Jesus. Porque foi por mim, foi por você que está assistindo. Ele, literalmente, a palavra de Deus vai falar em Romanos que pela desobediência de né, de Adão, todos entraram no pecado. Mas pela obediência de também, todos foram justificados, né? Então nós fomos lavados e remidos de todo o pecado. A salvação está aqui, acessível, né? É só se entregar totalmente. E é muito importante nesse processo a radicalidade de, porque seguir a Cristo é posicionamento. Eu sempre falo isso. É uma decisão diária, né, que nós temos que ter. E nesse processo, você foi radical em todo o processo também. O que você mais viu do caráter de Deus na tua vida nesse processo de entrega? Assim, que você foi dizendo que a cada vez que você ia entregando, o Senhor ia se revelando, o Senhor ia pedindo. Não é que ele peça mais para ver até onde a gente vai, mas certamente o Senhor nos coloca em testes de fé, principalmente para saber onde que está o nosso coração quando ele nos pede coisas, né? Porque ele quer entender se tem algo roubando o lugar dele ou não. E a gente precisa caminhar nisso. O que foi que tu mais viu do Senhor, assim, de forma única, nessas revelações de Deus para ti no processo? A única coisa que vem na minha cabeça, assim, sabe? Quando falo sobre o caráter de Deus é que ele é imutável. Amém. Sim. E eu sempre falo sobre isso, que o intuito de tudo é mostrar que Deus não mudou. Porque as pessoas, elas pensam no Deus do Antigo Testamento, sim, no Deus do Novo Testamento. Mas ele não mudou. Ele continua sendo Deus. sim. Ele fez no Antigo Testamento, ele fez na Nova Aliança e continua fazendo. E eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas de pensar, tipo, naquela época Jesus curava. Ele continua curando. Sim. Naquela época, Jesus pedia renúncias, né? Pedia coisas específicas. Chamava pessoas. Chamava os discípulos. Sim. Ele continua fazendo, ele continua chamando. Sim. Ele não mudou. Então, quando fala sobre caráter de Deus, Deus é imutável. Tipo assim, pra mim é isso. Quando a gente entende que Deus ele é imutável, que ele não mudou, nadinha, sim, a gente consegue ter um sim, relacionamento com ele e entender quem ele é. Totalmente. Totalmente. É isso. Amiga, muitas pessoas vão ouvir isso daqui. Eu tenho certeza. Amém. E eu não vou chorar. Amém, mas a gente passou do horário. Tipo assim, acho que não é pra tu chorar mesmo, não. É pra chorar porque a gente passou do horário, mas tudo bem. Ok. Ai, Jesus. Mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem para cada pessoa que vai ouvir, de fato, porque... Gente, eu certamente não tava nos planos eu chorar, né? Mas amém. Vai, chora não, porque se tu chorar. Pode chorar, eu choro. Ainda bem que não é ao vivo, vai cortar, em nome de Jesus. Não vai, não. E assim, eu queria mesmo que tu deixasse uma mensagem, porque eu acredito, amiga, que você não tem a dimensão, de fato, do que você consegue impactar, pelo menos através dos stories, né? Porque você edifica a fé de outras pessoas no processo. Por mais que a gente não saiba da dor que é viver o processo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, de fato, para cada pessoa que fosse assistir, para que entenda que há uma satisfação, há um prazer, né? Cristo é literalmente fonte de prazer. E eu costumo falar que o prazer ele foi muito deturpado, né? A gente fala de prazer, as pessoas já relacionam a carnalidade, sendo que Deus é literalmente a fonte de prazer, né? Cristo é fonte de prazer e há uma satisfação em servi-lo, né? A gente se sente muito satisfeito em servi-lo. E eu queria que você deixasse uma mensagem do que Deus colocar no seu coração para essas pessoas que têm ainda medo de servir. Eu escuto muito isso, tipo, eu não estou pronta para entregar a minha vida para Jesus.
porque eu tenho medo de voltar para o lugar que eu estava, por exemplo. Eu tenho medo de errar com Jesus e eu não estou pronta para entregar minha vida para Jesus. E a gente sabe que não tem tempo oportuno, né? Não tem essa coisa da prontidão, porque o Senhor quem vai nos conduzindo a estar plenos, né? Na estatura de varão perfeito. Então, o que você diz para essas pessoas hoje? Certo. Então, eu acho que eu não seria eu se eu não fizesse o que o Senhor está me pedindo para fazer, Amém. né? Eu creio que eu vou terminar orando, então. Amém. Eu creio que o Senhor quer falar algo, mas vamos orar. Amém. Por quem está aqui, né? E por Amém. quem está aqui também. Amém. Amém, Senhor. Paizinho, eu quero orar nesse momento, Jesus. Quero te entregar esse episódio, Pai. Tu sabes que foi orado. Só estou em obediência, não estou entendendo, mas estou confiando, Senhor, porque eu conheço teu caráter, Deus, e teu caráter é imutável, Senhor. E eu quero orar, Pai. A tua palavra fala que o fim das coisas é melhor que o começo delas, Senhor. Eu quero entregar a vida de cada um que permaneceu até aqui. Talvez nem faça sentido, Pai, eles terem ficado até aqui. Eu não sei quem está escutando, eu não sei quem está assistindo, mas eu sei, Senhor, que cada pessoa que chegou até aqui foi por um propósito específico. Foi orado, Deus. Cada pessoa que clicou aqui, cada pessoa que de alguma forma chegou até aqui, foi orado e foi entregue a Ti, Senhor. Então, eu quero te pedir, Jesus, para que nesse momento o Senhor possa visitar a vida de cada um, Deus. Deus, pessoas que estão paralisadas no chamado porque elas têm medo de algo, elas têm medo de colocar o pé, sendo que quem dá o chão é o Senhor. Eu quero declarar sobre a vida delas, Senhor, um novo nível de fé. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, para que o Senhor venha incendiar o coração de cada uma dessas pessoas. E que Deus, nesse momento, Senhor, venha trazer à memória delas, Pai, aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser entregue. Eu creio, Deus, que se alguém chegou aqui agora, Senhor, é porque precisa entender que existe algo para ser entregue para ti, nas tuas mãos, confiando que é o Senhor que vai fazer. E eu quero te pedir também, Jesus, para que o Senhor venha trazer para perto aqueles que não estão, Senhor. Deus, aqueles que já escutaram a tua voz um dia, Senhor. Aqueles que sabem que o Senhor, de alguma forma, já falou. Quero te pedir para que o Senhor venha falar a partir de hoje, através dos detalhes na vida de cada um. Senhor, que as pessoas possam te ver através dos detalhes. Que elas possam te ver durante o dia, durante a caminhada, Senhor. Durante qualquer coisa que elas forem fazer, Pai, que elas possam ver que o Senhor não mudou, Paizinho. Que a única coisa que o Senhor quer com elas é relacionamento, Senhor. Eu declaro desde já, Pai, em nome de Jesus, um relacionamento sendo estabelecido entre o Senhor e cada uma dessas pessoas que entrou aqui, Pai. Cada uma delas, Pai, que o Senhor possa se revelar através da Tua palavra, através do momento devocional, porque eu creio, Deus, que a partir daqui elas irão te buscar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Paizinho, para que o Senhor venha a se revelar. Não só no sobrenatural, mas também no natural para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações que precisam serem alcançados e que o Senhor faça aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um. É isso que eu oro, declaro e profetizo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que eu fui rodando assim, porque quando eu vi eu tava de frente para cá. Amém. Normal da oração, né? Se você ficou até esse momento, eu queria dizer que o caderno profético, ele não está rodando porque nós precisamos de um designer para a segunda edição do Caderno Profético. Então, se você sentir no seu coração, se Deus te deu uma palavra, fala com a Fran, certamente, né, você vai estar contribuindo com o reino e com as missões dela também. E eu tô de incendiar ela também, porque agora a Fran é embaixadora da Saved aqui no Brasil, né, uma marca portuguesa. Sim, tudo começou lá em Portugal. A primeira blusa do ID Incendiar, ela foi feita lá em Portugal com a Saved, foi orado. E, enfim, e agora a Saved, ela chegou no Brasil, foi resposta de geração, inclusive. E essas blusas, elas vão ser produzidas, já estão produzidas nas nações, já tem em Portugal. E agora no Brasil. E se você quer fazer parte de um movimento chamado ID Incendiar, se você não me acompanha, me acompanha no Instagram, eu falo tudo por lá. Mas é um movimento que tem o intuito de reacender chamas. Amém. Simplesmente. Honra e glória do nome do Senhor. Então, me segue no Instagram. Segue a Saved, saved.pt. Instagram, né?
fran.pt. Segue lá. E você vai estar podendo contribuir com as missões, as loucuras santas da Fran. Amém. Para as mais nações e mais lugares, Amém. porque vem aí mais voos também. Amém. Aguardem. Amém, é isso mesmo. É então, isso. é isso. A gente termina por aqui, a gente vai Amém. fazer a parte 2, 3, não sei quantas vão ser, mas é isso. Aguardem. Tchau, tchau.